Estamos de volta e nós estamos conversando aqui nos estúdios da TV Canal 20 com o Dr. Antônio Carlos Vitorino dos Santos, advogado, criminalista. E o Dr. Antônio Carlos disse no bloco anterior que no Brasil há uma grande violência, uma boa parte da violência é acreditada à falta de penas mais rígidas e chegou a dizer que nós não temos aqui a pena de morte. Eu vou começar conversando nesse bloco com o Dr. Antônio Carlos Vitorino dos Santos, com essa pergunta dura. Doutor, e a pena de morte? A pena de morte, segundo o meu conceito e o que eu tenho estudado sobre ela, vou assustar aos nossos que nos ouvem e nos veem, nossos telespectadores, que é uma pena divina. Mas, doutor, que história é essa? Está lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus dissera ao primeiro casal, Adão e Eva, olha, aqui está o jardim do Éden. Comam, bebam, façam o que vocês quiserem, pintem o 7 e guardem o resto da tinta. Mas não comam, não peguem naquela árvore da vida, porque no dia em que comer, vocês vão morrer. E foi exatamente o que Adão e Eva fizeram, desobedeceram. Então, de lá para cá, a humanidade extravasou, a violência ultrapassou todos os limites mínimos. Não se tem mais domínio sobre a violência, não se pode mais conviver em paz. As ruas, as estradas, as casas, hotéis, todos eles são vítimas do assalto, do crime hediondo, da violência desmedida. Então eu entendo, assim como contém a Bíblia, fala sobre esse assunto, aquele que usar da espada, isso foi Jesus quem disse, senhores, assim como aquele que usar da espada, a espada morrerá. Quem matar a espada morrerá. E no meu entendimento teológico, isto é pena de morte. Isso prevaleceu durante todo o Velho Testamento. E continua prevalecendo em vários países. No Brasil, nós temos uma resistência muito grande a um comedimento, a uma comisseração, coitado. Nós defendemos muito mais os criminosos hediondos do que as próprias vítimas, os parentes das vítimas. Eu não estou falando aqui em matar por matar. Eu estou fazendo menção daquele criminoso odiento, aquele criminoso violento que mata por prazer, que estupra e mata a vítima, que rouba e mata, é o latrocínio. Temos também no Velho Testamento uma alusão à pena de morte, quando o criminoso, o assassino, involuntariamente matou a vítima. A solução qual era? Fugir para depois do Rio Jordão, para uma área de refúgio, para que os parentes da vítima não pudessem vingar aquele que faleceu. Então nós podemos estabelecer, implantar isto no Brasil, mas há uma série de inquietações, de barreiras de cunho religioso, de cunho político, e não acredito que se implante no Brasil tão cedo a pena de morte. Naturalmente que esta pena, no meu entendimento, e eu não sou o dono da verdade absoluta, mas eu entendo que para se condenar alguém à pena de morte, o flagrante tem que ser provado. Me disseram, parece que foi, nós sabemos, durante a trajetória de um processo penal, da instrução processual, como mentem as testemunhas, como são mentirosas. Eu digo aqui alto e bom tom, testemunhas, as que são sinceras e honestas, é uma exceção. Muitas são mentirosas. E muitas vezes a defesa não tem como provar, fica de mãos atadas. Mas aí, neste caso de pena de morte, assunto criminal, tem que ser com prisão em flagrante, no quente, fervendo. Aí ele não tem condição de argumentar coisa nenhuma. E nessa sua condição, você está falando como jurista, como um advogado, como um estudioso do direito, mas e a sua condição de pastor evangélico não traz um conflito com esta sua posição de advogado criminal e que defende, inclusive, a imposição, o início da pena de morte no Brasil?
Aparentemente, sim, há uma contradição. Mas quando nós descemos para examinar com mais cautela, com mais positividade, um tipo de assunto como esse, eu percebo que não há nenhum conflito, porque está em jogo a vida, que é o bem maior que se tem. É uma coisa fantástica a vida. E ela não pode ser ceifada de maneira absurda, inutilmente, ao bel prazer de um cachaceiro, ao bel prazer de um violento, de um homem mal amado, de uma mulher mal amada. Não pode, numa fúria, porque está desempregado. Enfim, são 1001 justificativas. Não. A vida tem que ser preservada. E quando ela não pode ser preservada, o autor que ceifou aquela vida preciosa de uma família, de um ente querido, dos filhos, de uma esposa, alguém tem que pagar. Tem pessoas violentíssimas que, pelo fato de você passar por ele e não falar nada, ou falar alguma coisa, ou dar bom dia, ele já lhe ataca. Em casos assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de concordar em que olho por olho e dente por dente seja completado. Doutor, nesse caso, não existe um risco devido às deficiências do processo penal, até mesmo por essa questão de testemunha que você disse, levar a um processo e esse processo carregar para o lado de uma condenação de uma pessoa que no fim é um inocente, morrer um inocente, ou não é morrer, ser morto, que há uma diferença entre morrer e ser morto. Ser morto um inocente porque a ele foi imposta uma pena de morte e tempos depois, descobrir que ele não era o autor? É pertinente a sua pergunta e isso nos leva a uma consideração daquele crime famoso, aquele processo famoso de há muitos anos, dos irmãos Naves, em que os dois irmãos foram acusados de terem matado um comerciante e depois de muito tempo o comerciante apareceu vivíssimo, mas eles dois já tinham morrido. Foi um caso gravíssimo que marca a época na história criminal do Brasil, não apenas de Minas, mas do Brasil. Mas quando eu defendo a pena de morte, é num flagrante, onde não se tenha nenhuma sombra de dúvida. É o cidadão que é apanhado, por exemplo, filmado, apanhado com a arma na mão, apanhado fugindo. Se houver alguma dúvida da autoria, aí deve ser estudado. Não podemos nos precipitar e sair aí mandando matar. Não, não se trata disso. São provas indeléveis, são provas que confirmam a violência praticada. E nós temos visto na televisão as filmagens das câmaras, filmando pessoas matando, trucidando, esfaqueando, decapitando. Temos visto. Vai provar o quê? Que inocência vai ser provada aquilo. Vai ter o direito de se defender, não pode ser sumariamente também. Mas a prova cabal, ela deve prevalecer, porque ninguém pode substituir uma vida que foi ceifada. Neste caso, doutor, você disse que o acusado teria seu direito de defesa. Sim. Um dos direitos de defesa seria provar, por exemplo, que aquela filmagem foi montada e que, na verdade, aquilo não aconteceu? Poderia, embora eu ache... Eu não gosto de achar, não acho coisa nenhuma. Eu entendo que com a tecnologia que se tem hoje da mídia, das filmagens, das câmeras, enfim, de todo o processo de voz, de gravação, é extremamente difícil se forjar um delito onde o autor depois diga que não foi ele. Trazer a sua imagem para a tela e provar que foi, é complicado. Eu não sou perito, naturalmente, mas a perícia no Brasil, eu entendo que é uma das melhores do mundo, tem qualidade e esclarece, pesquisa e tem discernido o que é verdade e o que não é verdade. Então a perícia é a fonte principal para se esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre a autoria criminosa. O programa Orientando o Direito teve o incomensurável privilégio de falar aqui com o Dr. Antônio Carlos Vitorino dos Santos. Todo o agradecimento ao Dr. Antônio Carlos e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere porque amanhã, em Querendo Deus, voltaremos com outro assunto.